Olá, me chamo Cândida Elisa Manfre e vou apresentar para vocês o capítulo do livro que tem como título Situação Atual e Perspectiva dos OGMs no Brasil. Ele foi escrito pelo Paulo, um engenheiro agrônomo, pelo Flávio, um farmacêutico, e pela Maria Sueli, uma química. Então, ele fala sobre desde a criação da CTN-Bio até agora, quais são as perspectivas e o que foi feito. O CTN-Bio são 27 anos, porque a primeira ata de reunião data 19 de junho de 1996. E por incrível que pareça, o Brasil foi o primeiro país no mundo tropical a adotar o plantio em larga escala de vegetais geneticamente modificados. Isso é importante porque o Brasil é um país de uma grande complexidade, né? A gente tem um país com vários tipos de vegetação, climas e características diferentes. Mas o importante é que, passados mais de 15 anos do uso efetivo de vegetais geneticamente modificados em larga escala no país, não houve relato de danos ao meio ambiente, à saúde humana e à saúde animal, o que mostra com exatidão, né, que as avaliações feitas pelo CTN-Bio até então, que todas as perspectivas e tudo que eles imporam, né, não teve, apresentou que não teve risco, né, à saúde, tanto para a alimentação humana, quanto os animais, como tudo relacionado. E, graças a Deus, então, o CTN-Bio contribuiu para que essas pesquisas realizadas e o uso fossem efetivos, não prejudicassem ninguém. No entanto, a gente tem várias datas importantes, né, que são marcos para o CTN-Bio, porque até 2009, basicamente se pesquisava, basicamente eram liberados produtos relacionados à agropecuária. No entanto, a partir de 2010, houve uma ampliação, né, nessa gama de produtos liberados pelo CTN-Bio. E aí, a partir de 2010, a gente também teve o primeiro uso de micro-organismos, como outros. E aqui no gráfico, a gente pode ver que a partir de 2018, a gente teve um boom, né, relacionado em relação a esses micro-organismos e outros produtos relacionados. Na figura, então, na figura 1, a gente tem um número acumulativo de liberações comerciais. Então, a gente teve até 2021, né, 213 produtos liberados para comércio. Isso é muito importante, que são muitas coisas, né, e a gente nem tem é, tanto conhecimento nisso. E outro marco importante, então, foi a normativa 16, que, como eu falei para vocês, a partir dessa normativa, a gente conseguiu ter essas liberações maiores. E aqui nessa figura 2, aqui embaixo, a gente observa o quê? O número de liberações comerciais no ano e o tipo de OGM. Então, o verde, a gente tem os vegetais. O laranja, os micro-organismos. O cinza, terapias animais. O amarelinho, terapias humanas. E o azul, os OGM, animais geneticamente modificados. Então, a gente vê o que? Uma prevalência do número vegetal, mas que a partir de 2018, a gente tem um boom dos micro-organismos, né? Então, tem 2018, vegetais 10, micro-organismo 10, micro-organismos, terapias animais, micro-organismos, e assim por diante. Então, a gente vê a importância também, né, não só animal, vegetal, né, mas também do micro-organismo. Até junho de 2021, a CTN-Bio avaliou e considerou não geneticamente modificados 17 produtos gerados por meio de tecnologias inovadoras. Por quê? Porque a gente também, a CTN-Bio, também observou que, a partir de um certo momento, a gente teve as edições genéticas. E essas edições genéticas, elas também são importantes, tanto para o cunho
para o cunho social, né, para a agropecuária, para o humano, mas também tinha uma resistência muito forte, né, da sociedade em relação a isso. Mas, através dessa normativa e dos estudos e de todas as viabilidades, dá-se a importância, né, do CTN-Bio para isso. Então, eles observaram que mais de 17 produtos não eram considerados geneticamente modificados, porque tinham todas as características e era intrínseco ao organismo, né? Então, aqui na figura 3, a gente tem aprovações como não geneticamente modificados dos produtos desenvolvidos pelas suas técnicas inovadoras do melhoramento. Então, só em 2018 a gente teve mais de 3 micro-organismos, né, que foram considerados não geneticamente modificados, uma terapia animal e um vegetal, e assim sucessivamente. Então, a importância é que isso se dá, né, sobre essas perspectivas. E avaliando, então, um panorama, percebe-se com clareza a ampliação, né, de áreas de uso dos OGMs no Brasil, e eles saem do escopo exclusivo da agropecuária e se expandem para os mais diversos setores industriais e de produtos disponibilizados à sociedade. E assim como eu falei, o que antes era exclusivamente das prateleiras de supermercados, né, agropecuários, também passa para os setores de limpeza, higiene pessoal, passa para a nossa saúde, principalmente, ou também em lojas de roupa, e os cosméticos, né? Então, a gente tem produtos relacionados ou que foram estudados pela CTN-Bio até em postos de combustíveis. E ao contrário dos preconceitos e comportamentos anticientíficos em relação à planta geneticamente modificada, o debate sobre a nova leva de produtos, então, usando os OGMs ou derivados, né, é mais sereno na maioria do tempo. Então, graças a CTN-Bio e aos estudos, a gente conseguiu, né, ter essa maior aprovação da sociedade em relação a isso. Então, considerando que não houve qualquer relato de problema, né, graças a Deus nunca teve um problema com o uso, né, relacionado a isso, então a segurança ambiental e a segurança humana pode-se ter como certo que as avaliações feitas por esse órgão foram corretas. Então, a aprovação da CTN-Bio para a liberação comercial torna-se cada vez mais, né, um selo de qualidade no que diz respeito à segurança, né, da população em relação ao consumo desses produtos, né, contendo OGMs ou simplesmente adições gênicas. Mas certamente a opção, né, relacionada a isso. Então, resumindo tudo isso em relação ao que foi, né, graças a Deus, é o que vai ser, a CTN-Bio nos faz com que os organismos geneticamente aprovados por ela são seguros. Muito obrigada, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje.